pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai começar a configurar o Firebase no nosso projeto Lista de Tarefas. Na aula passada a gente criou a lista, validou toda a lista com dados fakes. Nessa aula a gente vai configurar o servidor do Firebase. Então você vai acessar o seu navegador de internet e nós vamos digitar aqui, ó, Firebase. E você vai acessar esse site aqui, firebase.google.com. É o site oficial do back-end do Google. Vamos clicar aqui em Firebase Google. Feito isso, a gente vai acessar a página oficial do Firebase. E para quem ainda não conhece o Firebase, não está familiarizado, eu vou dar uma breve explicação. O que é o Firebase? O Firebase é um serviço de back-end da empresa Google, da gigante Google, é isso mesmo. Então, com o Firebase, a gente consegue trabalhar na parte do back-end nas nossas aplicações. A gente consegue trabalhar com autenticação de usuário, cadastro de usuários, banco de dados em tempo real. A gente consegue enviar uma foto para o servidor, recuperar essa foto. A gente consegue trabalhar com funcionalidades referente à parte online, à parte de servidor. Se a gente não fosse trabalhar com o Firebase, a gente precisaria criar tudo isso na mão. Nós precisaríamos pensar na infraestrutura desse servidor, toda a parte de segurança de dados, autenticação de usuários, toda a parte burocrática de um servidor, a gente teria que pensar. O Firebase ele faz tudo isso para a gente. Toda a parte burocrática de infraestrutura, de segurança de dados, de criptografia, toda essa parte mais robusta de servidor, ele já faz isso para a gente de forma automática. Tudo o que a gente precisa fazer é implementar as dependências do Firebase no nosso projeto e com poucas linhas de código a gente já consegue implementar vários serviços, como autenticação, banco de dados, storage e por aí vai. O Firebase é uma solução muito mais prática e rápida para os nossos sistemas, tanto mobile quanto web. Então você vai acessar a página oficial, você pode ler um pouco mais aqui sobre o Firebase e sobre os seus serviços e você consegue acessar aqui também a parte de preços. Você consegue utilizar o Firebase de maneira gratuita, ou seja, sem custos financeiros. É o plano Spark, é o plano gratuito. E se você precisar de mais dados, você já tem um projeto que está crescendo bastante, você tem o plano Blaze, que seria o pagamento por utilização. Caso você precise de mais dados, você vai precisar pagar. Todo servidor você precisa pagar, tanto na hospedagem dele quanto nos acessos. Inclusive o Firebase é muito mais barato do que a maioria dos servidores que você cria aí e você publica na internet. Então aqui no plano gratuito, você consegue ver o que você consegue fazer. Por exemplo, a parte de autenticação, a parte de cadastro e autenticação de usuário, autenticação por telefone, Canadá, Índia e Estados Unidos, você consegue fazer 10 mil por mês. Então, caso você esteja em algum desses países, aqui você consegue ver a quantidade que você consegue trabalhar. Autenticação por telefone, todos os outros países, 10 mil por mês. Essa daqui é autenticação por telefone, por celular. Agora, outros serviços de autenticação, por exemplo, autenticação por e-mail e senha, autenticação por Facebook, pelo Google, todos os outros tipos de autenticação é de forma ilimitada. Ou seja, no próprio plano gratuito, você consegue trabalhar com o serviço de autenticação de forma ilimitada. Você não precisa pagar nada por isso. Olha que sensacional. Então, no plano gratuito, você consegue usar de forma ilimitada o serviço de autenticação, sem ser por telefone, tá, pessoal? Então, esse aqui é outro serviço de autenticação. Aqui você tem o Cloud Firestore, que é o banco de dados online do Firebase, o banco de dados baseado em coleção. No plano gratuito, você consegue armazenar um total de 1 GB. É bastante, tá? 1 GB de armazenamento é muita coisa. Gravação de documentos. 20 mil gravações por dia. O que seria gravações de documentos? É você salvar alguma coisa no banco de dados, salvar dados nesse banco de dados do Firestore. Aqui você também tem a leitura de documentos. Você consegue fazer 50 mil leituras por dia. Então a leitura é diferente da gravação. A gravação é quando eu salvo esses dados no banco. A leitura é quando eu preciso fazer a leitura desses dados que já estão salvos. Então, na parte de leitura, você consegue fazer 50 mil leituras por dia. É bastante coisa, tá, pessoal? 20 mil gravações. E aqui você também tem as exclusões de documento. Você consegue fazer 20 mil exclusões por dia. Ou seja, se você precisar excluir algum dado, colocar uma funcionalidade de excluir, você consegue fazer 20 mil
exclusões por dia. Bateu 20 mil, naquele dia você não consegue mais excluir. Chegou nesse limite aqui, você não consegue mais, só no outro dia. Aí ele vai zerar e você vai conseguir. Caso a sua aplicação já esteja fazendo mais de, 200 mil gravações por dia, você não vai conseguir utilizar o plano gratuito. Você vai precisar utilizar o plano Blaze, que é o pagamento por utilização. Ou seja, você só vai pagar pelo que você utiliza, pelos dados que você precisa trabalhar. Então você não vai pagar pelo que você não trabalha, pelo que você não utiliza. Por isso que está falando pagamento por utilização. Então é bem interessante esse plano, porque você só vai pagar pelo que você utiliza. Se você utiliza poucos dados a mais do que o plano gratuito, você vai pagar por esses poucos dados. Se você utiliza muitos dados, você vai pagar por essa quantidade de dados. Então aqui você tem Cloud Functions, Cloud Storage, é o serviço de armazenamento. Você consegue ver a quantidade do plano gratuito e o plano pago. E aqui você consegue dar uma olhada nos planos aqui na parte de preços. Aqui em produtos, você consegue ver, clicando aqui em cima de produtos, você consegue ver todos os serviços que o Firebase oferece. Então, se você descer um pouco mais, você vai ver vários tipos de serviço. Real-Time Database é um tipo de banco de dados, é um banco de dados em tempo real. Você tem esse serviço que é o Remote Config, Firebase Extensions, AppCheck, Cloud Functions, autenticação. Com esse serviço você consegue cadastrar e fazer o login do usuário baseado no e-mail da senha, baseado no Facebook. Então tem vários tipos de autenticação. Cloud Message, muito interessante também. Roasting, Cloud Storage, que é o armazenamento do Firebase para você armazenar arquivos, fotos, vídeos, áudios. Firebase ML, que é a parte do Machine Learning, é a parte de inteligência artificial. Então você consegue trabalhar com muitos recursos do Firebase. Se você ainda não tem uma conta no Firebase, é bem simples de criar. Basta você fazer o login aqui, clicar em fazer o login. Ele vai pedir para você fazer login com uma conta do Google, uma conta de Gmail. Caso você não tenha uma conta de Gmail, basta você criar essa conta de Gmail e depois você faz o login aqui no Firebase. Automaticamente você já vai criar uma conta aqui no Firebase. Então você precisa criar uma conta aqui. Basicamente é só fazer o login com a sua conta de Gmail e você já vai ter uma conta criada. Então eu vou fazer o login aqui e já volto. Após fazer o login, a gente vai vir aqui, ir para o console. E aqui você consegue criar vários projetos dentro do Firebase referente ao seu aplicativo. Eu já tenho aqui um projeto criado de teste, lista de tarefas. Eu já tinha validado esse projeto antes de gravar essas aulas. Então eu tenho aqui lista de tarefas, mas a gente vai criar do zero novamente. Tá? Então você vai criar um novo projeto aí no Firebase. Você não vai ter nenhum projeto, então você precisa criar esse projeto referente ao nosso projeto lista de tarefas. Vamos vir aqui, adicionar projeto. Eu vou colocar o mesmo nome do meu aplicativo, lista de tarefas. Deixa eu voltar aqui. Lista de tarefas Compose. Lista de tarefas Compose. Vou clicar aqui em continuar. Aqui você pode ativar o Google Analytics. Ele recomenda, ou se você quiser desativar, você pode desativar, não tem problema nenhum. Depois você pode ativar novamente. Eu vou desativar e vou clicar aqui no botão criar projeto. Vamos aguardar a criação do projeto. Então o primeiro passo, pessoal, é fazer a configuração do Firebase no nosso projeto, ou seja, fazer a integração do Firebase no nosso projeto. Só assim a gente consegue trabalhar com os serviços do Firebase. Serviço de banco de dados, que é o que a gente vai precisar para trabalhar nesse aplicativo, autenticação de usuários, storage, a gente consegue trabalhar com todos os serviços, mas para trabalhar com eles tem que configurar o Firebase no projeto. Vamos vir aqui, clicar em continuar. E automaticamente a gente acabou de criar um projeto dentro da plataforma do Firebase. Lista de tarefas Compose. Agora a gente precisa adicionar o Firebase ao nosso aplicativo. A gente pode adicionar o Firebase no iOS, que nesse caso seria projetos feitos em Swift, Objective-C, ou seja, a gente pode adicionar para o iOS. A gente tem o Android, a gente pode adicionar o Firebase na web, em websites, e Unity, no caso, quando você quer desenvolver um jogo. E aqui você tem o Flutter. Nesse caso, a gente vai configurar para o Android. Vou clicar aqui em Android. E aqui ele pede o nome do pacote. Qual que é o nome do pacote? Vamos voltar aqui no nosso projeto. O nome do pacote ele vai estar localizado. Antigamente você conseguia achar o nome do pacote aqui no Android Manifests, só que ele não está aparecendo mais aqui no Android Manifests. Mas não tem problema. Você vai vir aqui em Gradle's Scripts, build.gradle a nível de app, vai dar 2 cliques e o nome do pacote vai estar aqui, namespace.
com.marcos, lista de tarefas compose. Esse é o nome do pacote do meu projeto, que eu defini na criação do projeto, bem no comecinho das aulas. Então eu vou copiar o nome do pacote, Ctrl C, vou voltar no Firebase, vou colocar aqui o nome do pacote e aqui eu vou definir o apelido do aplicativo. O que seria esse apelido? Seria o nome do aplicativo, o nome do meu app. Nesse caso, né, é lista de tarefas compose. Então eu vou colocar aqui lista de tarefas compose. Aqui no certificado de assinatura, o SHA-1 é opcional. É caso você queira fazer autenticação baseado no Facebook ou no Google. Você vai precisar de um certificado de assinatura. Nesse caso, a gente não precisa disso. Então eu vou clicar aqui em registrar app. Nós vamos precisar fazer o download desse arquivo JSON, que é o Google Service JSON, um arquivo de configuração do Firebase que precisa ficar dentro do nosso projeto. Então a gente vai vir aqui, vai clicar em fazer o download de Google Service.json. É um arquivo bem leve, ele vai fazer o download, eu posso salvar aqui na pasta de downloads mesmo. Tá aqui, ó, Google Service. Fez o download, eu posso clicar aqui, mostrar na pasta, o meu arquivo está aqui, Google Service.json. Eu vou pegar esse arquivo, vou dar um Ctrl C, ó, Ctrl C nesse arquivo, e eu preciso colar ele dentro da aba Project. Então eu vou acessar meu projeto, vou mudar a visualização de Android para Project, e eu vou colar aqui dentro da pasta App. Então você vai clicar nesse sinal aqui, você vai colar dentro da pasta app, vai dar um Ctrl V, a gente vai colar o arquivo Google Service.json dentro de app. Ele vai ficar exatamente nessa posição aqui, ó. Exatamente como está aqui na imagem, build.gradle, ProGuard, Release. Então ele precisa estar dentro da pasta app, ó. ProGuard, Release, build.gradle e assim por diante. Vamos voltar para a visualização de Android, a visualização resumida. Pode ver que meu arquivo Google Services.json já apareceu aqui, eu posso fechar ele. Vamos voltar aqui no Firebase, vamos clicar em próxima. Agora a gente vai precisar adicionar algumas dependências do nosso build.gradle para fazer a integração do Firebase. O primeiro passo é acessar o build.gradle a nível de project. Tá vendo aqui, ó, project. Então eu vou vir aqui, eu vou acessar o build.gradle a nível de projeto, vou dar 2 cliques e eu preciso adicionar essa class path aqui, que é do Google Services GMS. Só que o Google Services GMS ele está dentro de dependências e dependências está dentro de build scripts. Se você acessar aqui o build.gradle a nível de projeto, você vai ver que você tem um build scripts aqui, ó. Tá vendo? Build script, exatamente como está aqui. Só que ele precisa estar dentro de dependências. Então eu não vou copiar só a class path sozinha. Eu vou copiar essa chave aqui, ó. Ele está dentro de dependências que está dentro de build scripts. Então eu vou copiar as dependências junto com a class path, vou dar um Ctrl C e eu vou colar dentro de build scripts. Então ele abre e fecha aqui, então precisa estar dentro de build scripts. Então eu vou pressionar o Enter, vou colar aqui, vou tirar esses 3 pontos aqui, posso tirar esses comentários. Esses comentários aqui também eu posso tirar. Eu vou descer um pouco mais. Eu vou acessar agora o build.gradle a nível de módulo, app módulo. Então eu vou vir aqui, build.gradle, módulo do app, vou dar 2 cliques e eu preciso adicionar esses plugins aqui, ó, que nesse caso é o Google GMS Google Services. Eu preciso adicionar esse plugin. Então eu vou copiar, vou clicar aqui para copiar. Ele está bem na parte dos plugins. Então eu vou acessar aqui, ó, plugins e eu vou colar ele aqui. Google GMS Google Services. E na parte de dependências eu vou adicionar a dependência principal do Firebase, que é o Firebase Bom. Então eu vou clicar aqui para copiar a dependência, vai ficar dentro de dependências. Então eu vou acessar aqui as dependências e eu vou colar o Firebase aqui. Feito isso, a gente precisa sincronizar o nosso projeto. Depois que a gente adicionou todos os plugins e as dependências, vamos vir aqui em Sign New para sincronizar o projeto.
Vamos aguardar. Beleza, acabou de sincronizar. Vamos voltar aqui no Firebase, vamos clicar em próxima e vamos vir aqui em continuar no console. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai executar o aplicativo no emulador. Se a aplicação não quebrar, quer dizer que o Firebase foi configurado com sucesso. Então a gente vai executar. O primeiro passo é esse, vamos executar a aplicação no emulador de novo. Acabei de executar e o meu aplicativo está funcionando perfeitamente. Eu vou acessar, por exemplo, aqui a lista de tarefas e eu vou tentar iniciar o Firebase. Então você pode digitar aí Firebase, vou colocar aqui ó, Firebase e não apareceu o Firebase, tá vendo? Isso aqui é um erro que pode acontecer. Se você digitou Firebase e ficou vermelho, não tem problema, é só clicar aqui em cima de Firebase. Vai aparecer essa lâmpada vermelha. Falta adicionar essa dependência aqui ó, do Firebase. Firebase KTX do Kotlin. Então você vai clicar aqui em cima para adicionar essa dependência. E aí ele vai começar a configurar. Ó, ele vai adicionar essa dependência no meu build.gradle a nível de aplicativo. Vamos aguardar. Ele vai fazer o download e a instalação. Beleza, fez. A gente pode acessar o build.gradle e automaticamente, se a gente dar uma olhada aqui, ele vai ter adicionado o Firebase KTX. Você pode aumentar a versão, pode ver que ele está na versão 20.1.0. Podemos colocar 20.3.1. Então vou colocar aqui 20.3.1 e eu vou sincronizar o projeto. Vou estar utilizando a última versão. Sincronizei. Agora eu vou digitar Firebase novamente aqui, ó, Firebase. E se aparecer essas classes aqui do Firebase, ó, Firebase App, Firebase Error, Firebase Exception, quer dizer que você configurou o Firebase corretamente no seu projeto. A gente já fez a integração com sucesso. Caso não apareça, reinicie o Android Studio e tente novamente digitar Firebase. Se não aparecer, mesmo adicionando as dependências, quer dizer que você errou em alguma coisa aí no processo. Na próxima aula, a gente vai começar a salvar esses dados no banco de dados. Agora que a gente tem o Firebase, a gente vai começar a trabalhar com o banco de dados online do Firebase. Então, o primeiro passo é salvar essa tarefa no banco de dados. A gente vai salvar essa tarefa com título, descrição e nível de prioridade. Só para depois recuperar essa tarefa e passar para a nossa lista de tarefas. Tá bom? Então, o primeiro passo é salvar a tarefa no banco de dados. A gente vai fazer isso na próxima aula. Então, espero vocês na próxima aula.